Fala, meus lindos e lindas, meio aposentado, né? Mas voltei rapidinho aqui só para poder apresentar para vocês umas curiosidades, né? Eu decidi que eu acho que eu consigo fazer esse quadro rapidinho, né? De repente soltar um vídeo ou outrozinho ali de curiosidade, né? E beleza. O que eu vou falar hoje? Qual a curiosidade da vez? O hormônio ocitocina, né? Que a gente chama, nosso hormônio ocitocina, também chamado de hormônio do amor. E por que eu tô falando isso? Porque vocês estão vendo uma parte desse desenho atrás de mim. Porque é o seguinte, a ocitocina, ela tem uma coisa muito interessante. Apesar do parto ser extremamente doído, muitas pessoas se perguntam, cara, muitas mulheres, muitas mães falam o seguinte: nossa, você nunca vai saber como é amar esse menino, né? As mães ou as mulheres normalmente olhar para os maridos ou para os nossos pais, para os nossos pais, os pais de vocês, te olhar e dizer: nossa, amor, você nunca vai saber o tanto que eu amo. E realmente nunca vai mesmo, porque desde o momento em que o bebê está na barriga da mãe, desde o momento em que o bebê ele está aqui no útero da mãe, desde o momento que o bebê está aqui, existem contrações, não é? Existem contrações. E quando o bebê dá um chute aqui na barriga da mãe, é aqui que esse carinha entra. Quando há uma contração do músculo que envolve o útero, né, o músculo uterino, quando envolve uma contração nesse momento, ou uma dilatação, a nossa ocitocina entra em trabalho. É ela que faz essa contração. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Por exemplo, inicialmente, na hora do parto, quando o bebê ele pressiona aqui o nosso colo do útero, tá? Eu desenho aqui para vocês. Eu vou fazer um negocinho aqui, só um ponto. Normalmente, o útero feminino, ele é normalmente muito pequeno. Muito pequeno. Ele costuma ser pequeno, de uns 10 a 13 centímetros mais ou menos. E, por esse pequeno fato, o útero ele é muito elástico. Ele é muito elástico, né? Porque ele vai armazenar um bebê, então ele tem que crescer para poder aguentar aquele bebê. Então, é o seguinte. Quando conforme o tempo vai passando, há essa dilatação, ok? E aqui, ó, quando o bebê pressiona o colo do útero, né, no momento pré-nascimento, na hora do nascimento do bebê, ele faz uma pressão aqui nesse colo do útero, em que o corpo ativa um reflexo. Eu vou falar eu vou falar desse jeito, ok? Mas o corpo ele ativa um reflexo em que o corpo libera mais, detalhe, já está liberando, ele libera mais ocitocina para a corrente sanguínea da mulher. Ok? Então é por isso que normalmente as mães sentem um amor extremamente grande pelo filho, diferente. Não acho legal, não acho muito legal falar isso, mas diferente dos pais, por exemplo, é comum normalmente que as mães amem mais os filhos do que os pais, por conta desse pequeno fato do nosso hormônio do amor trabalhando no momento do parto até antes, ok? Maravilha. Aqui vocês viram que eu não escrevi nada, né? Mas por que eu não escrevi nada? Porque aqui, no momento da contração e da dilatação, é mais ou menos o que eu expliquei, tá? Então, o que ele faz aqui no momento da contração e da dilatação? Ele pressiona, ele contrai de uma maneira forte, tá? De uma maneira vigorosa, era essa palavra que eu queria achar. Ele contrai vigorosamente o bebê para que haja a expulsão dele para o canal vaginal, onde assim o bebê vai sair
para fora do útero, ok? Aqui já é a parte externa. Então, aqui é o momento em que ele passa aqui pelo canal vaginal e ele sai aqui, né? Não assim, óbvio, né? Desse tamanho. Mas aí ele vem e passa aqui, então imagina. É um termo que eu vou usar, porém eu acho que poderia ser melhores, ok? Mas é como se essa expansão passasse aqui meio que rasgando, tá? Mas ele passa aqui, expandindo isso aqui por ser um bebê grande, né? Então ele passa aqui e passa aqui num espacinho pequeno. Se você vê um vídeo de um parto, se seus pais gravaram um parto de vocês, eu diria um pouco perturbador, tá? Mas vocês podem ver que o canal vaginal, onde o bebê passa, você vê a dilatação que ele faz para aquele bebê passar. Ok? Maravilha, então. Aqui no ovário é um momento onde o bebê, né, onde o feto, aqui ó, vou melhorar. Nós temos aqui, eu vou começar por outro ponto. Aqui nós temos os nossos cílios. Nossos não. Desculpa. Aqui nós temos os cílios. O que são os cílios? Os cílios, eles são... como é que eu posso dizer? Os cílios, não tem um termo muito bom definido para isso. Por enquanto. Aguardem meus vídeos adultos pós-conclusão de biologia. Ok? Mas os cílios, eles são responsáveis por transportar o nosso óvulo, ok? Ele é o responsável por transportar o gameta feminino. Então, quando há aqui a entrada do espermatozoide, normalmente existem dois caminhos, onde existe o caminho que ele pode ser fecundado e o caminho que, bom, não. Mas aí, ok. Ele vai seguir por esses caminhos. E quando os cílios movem, né, o gameta feminino. E assim o espermatozoide, eu vou usar minha caneta aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Eu vou fazer o espermatozoide de que cor vocês querem? Errou, é verde. Não sei que cor vocês chutou. Ok, aí o espermatozoide vai estar aqui indo atrás do nosso gameta feminino, tá? Ele vai ter ele quando ocorrer esse encontro, o embrião, ok? Quando esse encontro ocorrer a fecundação, esse nosso embrião vai começar a se mover para o nosso útero, ok? Mas eu quero pontuar com vocês aqui, existe uma forma da fecundação dar errado já tendo ocorrido o processo de fecundação. Existe um momento em que pode dar errado aqui, depois de pronto? Sim, existe. No caso do nosso embrião, que eu representei com essa bolinha vermelha aqui, que eu acho que, sei lá, não gostei. É só porque aqui já tá vermelho, mas tá bom. Que eu vou representar com a nossa bolinha laranja. O momento em que o nosso embrião está aqui e ocorre algum problema em que ele não consegue chegar ao útero e ele começa a se desenvolver aqui, na tuba uterina. Você pode pensar, tá, e que problema isso pode gerar? Bom, no caso de um desenvolvimento nesse tipo, é extremamente necessário a remoção desse embrião da tuba uterina. Por quê? Porque se ele se desenvolver aqui, a tuba uterina, ao contrário do útero, ele não é volátil, ele não é elástico, ele não consegue expandir. Então, se um bebê, um embrião, o bebê que fica aqui e cresce, tá? Isso aqui é uma representaçãozinha, tem um boneco aqui, tá? Mas no momento que ele cresce, né? Por isso que a mulher normalmente fica com uma barriga muito grande, né? Normalmente cresce muito essa área aqui, tá? Que é onde se localiza o nosso útero. Então ele se desenvolve aqui. Por isso que normalmente aqui é maior, né? Por causa desse crescimento aqui. Então aqui,
Quando ocorre essa expansão, por ele ser elástico, ele consegue se expandir e logo após o nascimento ele vai voltando ao normal, tá? Por não ter um conhecimento extremamente aprofundado, eu não consigo garantir com 100% de certeza que ele volta 100% ao normal, ok? Isso não é muito, como é que eu posso dizer? Relevante, tá? Mas é um ponto que eu gosto de sempre estar pontuando com vocês. Então aqui é o seguinte, se o embrião ocorrer aqui, pode ocorrer uma quebra, não é rachadura, seria uma quebra, né? Uma quebra da tuba uterina, um rasgo, né? E nesse caso morreria o embrião e a mãe. E como vocês já devem saber, a área da saúde, no entanto, médicos, né? Pessoas normalmente da área da saúde, com tratamento de pessoas, né? Às vezes farmacêuticos, a maioria. No caso, eles prezam pela vida humana. E nesse caso seriam duas. Então, o que normalmente é feito? Normalmente é feita uma remoção do embrião, tá? Se futuramente avançarmos tanto na tecnologia a ponto de conseguirmos pegar esse embrião que está sendo desenvolvido no local errado e passá-lo, conseguir transportá-lo para cá, não precisaremos remover esse embrião e com certeza esse método seria usado para evitar menos uma vida. Ok, maravilha. Então, caso o embrião se desenvolva aqui, vai haver uma ruptura e morrerá a mãe e o bebê. Então, por isso que normalmente há uma cirurgia de remoção do embrião, tá? Eu quero contar com vocês também, já não tem tanto, tá? Mas aqui, vou falar do pós-nascimento. Após o nascimento, nossa ocitocina, o nosso hormônio, ela força o útero a se contrair para a expulsão da placenta, ok? E para além de expulsão da placenta, ela comprime vasos sanguíneos para prevenir hemorragias. Então, caso tenha ocorrido alguma hemorragia nesse processo, a ocitocina vai forçar o útero a se contrair a fim de comprimir os vasos sanguíneos e prevenir hemorragias. Ok? Maravilha. E aí você que não, o meu público normalmente eu alcanço, não sei dizer, mas olha como é que Deus faz as coisas, né, cara? Olha como é que essa coisa é feita. Você tem uma ideia aqui, cara, mesmo sendo algo doído, ainda a liberação do hormônio do amor. O hormônio do amor. E sabe qual que é o mais engraçado? Essa vocês provavelmente não vão saber. Isso aqui vocês sabem. Mas eu aposto, não vou apostar. Mas eu tenho certeza que vocês não sabem. Sabia que mesmo depois de meses após o nascimento, a ocitocina ainda trabalha entre o vínculo mãe e filho, mãe e bebê? Não, né? Você sabia que quando há a amamentação da criança, o bico do peito da mãe, ela, com essa interação, libera o hormônio da ocitocina para fazer a contração e a liberação de leite para o bebê. Então, por isso que é muito comum, pergunte para mães, avós, tias, pergunte se é comum que haja, quando o bebê está sendo amamentado, se é comum que quando o bebê está sendo amamentado saia leite pelo outro peito, por conta desse trabalho da ocitocina. Ela trabalha de forma, às vezes, como é que eu posso dizer isso?
eu acho que eu posso dizer de forma intensa, né? Então acaba tendo a liberação no outro peito também, tá? Justamente por causa desse trabalho de contração no peito para ser liberado o leite. Então o vínculo maternal continua se aumentando também na amamentação. Porque o hormônio da ocitocina também trabalha aqui liberando hormônio de ocitocina pelo corpo da mãe. Então ela fica mais apaixonada pelo filho. Vocês conseguiram entender? Maravilha, então. Pessoal, pelo incrível que pareça, eu acho que é isso. Acho que eu falei bastante, inclusive. Mas é só isso. Caso eu volte não. Quando eu voltar com uma próxima curiosidade biológica, vocês vão receber a notificação clicando no sininho. E eu quero, antes de concluir o vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre um pequeno detalhe que o YouTube faz com as pessoas e que você com certeza sofre com isso. O YouTube, quando você não interage com o vídeo, seja com like ou com comentário, principalmente com like, ele para de encaminhar vídeos. Isso acontece com frequência. Se você pegar um canal que você, depois de muito tempo que você não vê, você pensa, nossa, por que eu não vejo mais? Quando você vai olhar, o sininho está desativado. E você sabe o porquê? Porque o YouTube viu que você não está interagindo. Então ele fala, opa, ele não quer mais receber vídeo dele, então vou parar de mandar. Então é por isso que muitas vezes o canal que você assiste acaba não... Parece que não está enviando vídeo, mas você só não está recebendo a notificação. Ok? Então, um beijão. Se você tiver alguma dúvida principalmente de biologia, mas de qualquer outra matéria, pode me mandar dúvida de história, dúvida de geografia. Geografia eu vou tentar desenrolar, mas eu confesso que eu sou um pouco ruim. Mas eu vou com certeza fazer o possível para te ajudar com a sua dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida de português, alguma dúvida de história, principalmente história e biologia, ou química, física, matemática, se você tiver alguma dúvida, por favor, me mande essa dúvida que eu vou fazer um vídeo exclusivo tirando a sua dúvida. Eu tenho uma playlist chamada Aula para Alunos e nesse momento em que eu gravar a sua dúvida, ele será publicado lá. Você também receberá a notificação, fique tranquilo. E eu vou colocar no título a dúvida e vou falar diretamente o seu nome. Então, caso você não queira mencionar o seu nome, basta comentar junto com a dúvida, que eu não falo mais. É que, como é um comentário, né, meio que qualquer um vê, mas uma relação de proximidade, ok? Então, envie a sua dúvida aqui embaixo, deixe um likezão brabo no vídeo para me ajudar e fiquem com Deus. Jesus ama muito vocês. Um grande abraço, pessoal, e tchau. Um abraço.